A gente está já em contato com o presidente do Sistema Alcergues, que é o órgão de registro, cadastro e certificação das cooperativas gaúchas, o Darcy Pedro Hartmann. E aqui no estúdio da Rádio Independente, presencialmente, estão o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, e também o presidente da Associação Comercial de Encantado, a CIE, o Alex Herold, e também nós vamos falar com eles sobre o cooperativismo gaúcho e também a Suinofest, que vai para o seu segundo final de semana de programação lá em Encantado. São 3 finais de semana movimentando o Encantado e toda a região. Dar uma boa tarde, bem-vindos aqui à Rádio Independente. Boa tarde, Boa ouvintes tarde. da Rádio Independente. Gabi, Lucy, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Falando de festa e de cooperativismo, coisas que nos motivam. Dá uma boa tarde ao seu Darcy também, não sei se estamos chegando com áudio bom aí, seu Darcy, nos escuta bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente, boa tarde a todos. Sim, o áudio está bem. Uma satisfação, uma alegria poder participar desse programa, realmente muito importante para que nós possamos discutir a importância do cooperativismo, não só do Vale, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe a força que o cooperativismo tem, né, no estado e principalmente aqui no Vale do Taquari, com muitas cooperativas. E acho que a gente pode começar falando da própria Suinofest, que também é uma união de forças, né, também tem esse reflexo direto do cooperativismo. Realizou o primeiro final de semana, já divulgou números importantes e agora vai para a segunda semana. Para a gente começar uma breve avaliação desse primeiro final de semana e também o que vocês estão projetando para o segundo. Já falávamos aqui nos bastidores que a correria continua, mas agora está um pouco mais tranquilo. Sim, o primeiro final de semana correspondeu a todas as expectativas do nosso evento. A gente está rumando para o segundo, que ultrapassa, inclusive, as expectativas. A gente já está com ingressos completamente vendidos para o sábado à noite. Uma boa venda para o sábado também, de meio-dia, e para o domingo, né? E como você disse, né, a gente está muito feliz em razão da natureza do nosso evento, né? Aqui, cumprimentando já o presidente Darcy, o prefeito Jonas, né? A gente está aqui também para falar de cooperativismo, né? E na minha fala inaugural, ali no lançamento da Suinofest, eu destaquei que ele é um evento associativo e cooperativo, né? Porque desde o início dos anos 2000, quando a CIA assumiu a realização desse evento, a gente sempre contou, né, com o apoio do que a gente chama nossos patrocinadores masters, né? Que é a Dália Alimentos e a Sicredi região dos vales, né? Sempre estiveram conosco, não só como dizer assim, num lastro financeiro para o evento, mas especialmente para um lastro de instituições que têm valores tão sólidos e que dialogam perfeitamente com os valores da Associação Comercial Industrial de Encantado. E o apoio também da Unimed, sempre destacando mais uma cooperativa de outro segmento, né? Uma cooperativa de saúde. Então, assim, é um evento, né, que está perfeitamente aliado, né, por ser um evento associativo também aos ideais, né, aos princípios do cooperativismo, que também na sua gênese aí é uma associação de pessoas aí com interesse comum e visando ao bem comum. Antes da gente trazer o seu Darcy também para a conversa, perguntar para o prefeito Jonas Calvi também a importância que tem esses movimentos, prefeito, e principalmente o cooperativismo se tratando lá do município de Encantado. Bom, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Jussiara, boa tarde, o Darcy, né, que nos acompanha, o Alex, presidente da Associação Comercial. Dizer que é um prazer a gente poder conversar um pouquinho, né, de um assunto tão importante. A gente vem falar de festa, né, que é a Suinofest, que é uma grande feira, não só gastronômica, mas é uma grande feira do município de Encantado, mas que ela também traz alguns segmentos, né, e poder falar e comentar um pouco do cooperativismo, né. Eu acho que para nós em Encantado, o cooperativismo, né, ele ajudou a fundar o município de Encantado, né, a nossa base de consolidação de município, né, passou muito pelo cooperativismo através da Dália, né, da Cosuel, na época, agora a nossa Dália. Então, o município de Encantado tem essa característica, né, desde os seus primórdios lá atrás, com a fundação da cooperativa, né, depois com fundações de outras cooperativas de crédito que vêm trabalhando, atuando no município de Encantado. Se a gente sair
sair um pouco de instituições, né, tanto cooperativas, mas se a gente for também para a nossa comunidade de uma forma geral, tem muito cooperativismo, né, de integração, de união, desde a construção de um pavilhão da comunidade no interior, a construção da UTI, do hospital primeiro, né, a construção do hospital também foi construído dessa forma, né, e mais recentemente, a gente não pode deixar de falar, né, o Cristo Protetor, que também veio, né, nessa mesma situação de cooperativismo, né? Não é um cooperativismo profissional, né? Que tenha rentabilidade, que tenha questão de mercado financeiro, né? Mas também é uma forma de a gente poder, enquanto município, ter essa cooperação e conseguir desenvolver vários segmentos da nossa sociedade. E o Cristo Protetor é um desses grandes exemplos. E a gente chamar o seu Darcy para conversa, porque ao mesmo tempo que a gente fala de festa, como a Suinofest, fala da força das cooperativas, a gente tem situações aqui na região, como a cooperativa Languiru, que é de conhecimento de todos, que vive uma situação financeira delicada. A gente sabe de outras cooperativas que também não vivem seu melhor momento. E questionar o seu Darcy qual é que é o cenário real das cooperativas gaúchas no estado do Rio Grande do Sul e também o que tem de perspectiva, né? O que se olha ali na frente, se é um cenário de melhora ou se não temos boas notícias nessa área, seu Darcy. Uma saudação a todos. Quero aproveitar e saudar o presidente da Associação Comercial, saudação especial ao prefeito, dizer que realmente o cooperativismo está num processo de onde nós temos que fazer uma avaliação histórica. Hoje, a proteína animal está numa crise muito grande nos últimos 3 anos. E não é só o cooperativismo. Se você olha os balanços da JBS, o prejuízo deles é na casa de bilhões de reais. Evidentemente que é uma empresa que é internacional, ela consegue compensar em outros países as dificuldades daqui. A proteína animal teve essa dificuldade, principalmente quando o preço da soja e do milho estiveram lá em cima, e o suíno era vendido principalmente para o mercado interno, para aquele consumidor com menos de 5 salários mínimos, e evidentemente que essa equação não fechava. Mas também temos o problema da seca nos últimos 2 anos, que nós colhemos nem metade do milho que nós consumimos. A soja também teve uma quebra de 50% no ano passado, mas ainda tivemos um preço razoável. Esse ano nós temos a quebra e a depressão dos preços para quem trabalha de grãos. Então, os desafios do cooperativismo são muito grandes. Mas eu sempre digo o seguinte, nós temos, a Alcergues tem 371 cooperativas, então 2 entraram em dificuldades. Isso não quer dizer que o cooperativismo esteja em crise. Nós temos momentos com dificuldades. Eu tenho absoluta convicção que a Languiru e a Piá vão sair dessa dificuldade. Evidentemente que é bem possível que tenha que se desimobilizar alguns ativos para que elas voltem um pouco menor, mas fatalmente voltarão com muita força, muita intensidade. E nós entendemos que região que tem cooperativa, estado que tem cooperativa e o Vale do Taquari, que é eminentemente cooperativo, a gente vê o desenvolvimento, a pujança, o crescimento que isso ocasiona, mas nós precisamos também olhar um pouquinho, ter a sensibilidade dos governos estaduais e federais para que realmente eles olhem o cooperativismo com um olhar um pouquinho diferente. Muitas vezes o cooperativismo do agro, ele estende a mão ao produtor e ele alcança aquele produtor que nem o governo do estado, nem a Emater, nenhum mecanismo do estado consegue alcançar, e o cooperativismo faz isso, mas muitas vezes ele é tratado como uma empresa privada, precisando competir com as melhores ou as maiores empresas mundiais, e isso tem realmente ocasionado muita dificuldade, principalmente as cooperativas que são só do Rio Grande do Sul. Nós temos distância nos centros consumidores, nós temos problemas tributários que nós temos que resolver com o Estado, e também temos problemas de alongamento de créditos que nós precisamos, inclusive segunda-feira estamos indo a Brasília, uma comissão, para que nós busquemos alongamento de crédito com custos compatíveis para que realmente o cooperativismo possa continuar pujante, crescendo, avançando, no sentido de ser aquela alternativa como sociedade de pessoas, gerando um desenvolvimento social integrado nas suas comunidades. Alex, queria completar alguma informação? Não, eu estava aqui, presidente Darcy, balançando a cabeça afirmativamente, porque é bom lhe escutar e foi preciso nas colocações. Não há crise, né,
de cooperativismo, né? Não é uma crise de um sistema, né? Quando acontece um caso como os Americanas, não se fala em crise moral de todo o sistema, né, de empresas de mercado de ações, né? Então, não há uma crise de cooperativismo, há sim pontos de atenção, né? Pontos de atenção que merecem todo o nosso empenho aí em relação à produção, né, de proteína animal no estado do Rio Grande do Sul. Isso sim é um ponto de atenção, mas temos o caso que foi citado, né, o caso da cooperativa Langiru, a gente lamenta, mas, por outro lado, de certa forma, a gente olha como o fato de ser uma cooperativa, o que gera de sensibilização em torno disso, né? O fato de ser cooperativa, né, sensibiliza toda a comunidade, né, a impactação dentro de um momento tão difícil, é uma impactação, digamos assim, de positividade no contexto de querer, né, queremos que a Langiru se recupere, retorne, que supere essa situação, e estar dentro do sistema também do cooperativismo faz com que a gente acredite nisso, porque é um sistema de cooperação, inclusive na superação de crises. Então, eu queria fazer esse registro, né, de que não há crise no cooperativismo, e acho que se há algo que pode favorecer a recuperação da Langiru é justamente esses princípios, esses valores que são muito próprios do sistema cooperativista. A união, né? A união. E está todo mundo se unido. O presidente Darcy aí coloca muito bem, né? Mobilizações políticas não só no sentido político representativo ou partidário, mas mobilizações dentro das políticas sociais das cooperativas, enfim. A gente está junto nisso e a gente olha com otimismo para o sistema como um sistema, né, de governança, um sistema capaz do enfrentamento dessas situações. Exatamente, eu acho que está muito bem focado essa questão e nós precisamos sempre olhar o seguinte, né? Quantas empresas entraram em recuperação judicial? Perfeito. E aí não se chama as associações, a FIEGS, a Federação, para explicar por isso. Mas eu acho que isso também é uma coisa boa do cooperativismo. Quando uma cooperativa entra em crise, todo o sistema se mobiliza para resolver essa questão. Eu acho que esse DNA de identificação ele é fundamental e eu tenho absoluta certeza, por exemplo, que a Langiru vai se recuperar hoje com uma nova diretoria, porque eu participei de várias reuniões, várias assembleias, e o que a gente vê, este produtor com DNA de cooperativo, ele realmente está querendo construir, está querendo ombrear lado a lado para que nós possamos recuperar a sua cooperativa. Mas tem uns dados que são importantes que o ouvinte também fique atento. Por exemplo, as cooperativas de proteína animal, elas financiam 100% da cadeia produtiva, desde a bisavó, a matriz, o suíno ou o frango, enfim, até o abate, até a comercialização, a industrialização, a comercialização, o recebimento. Isso é um custo, muitas vezes, suportado, que é muito grande, e com esse juro que virou praticamente proibitivo para você produzir alimentos, praticamente esse juro é só especulativo, nós também temos que olhar outra coisa, por exemplo, seguinte, nós temos um levantamento, hoje, no financiamento agro do Rio Grande do Sul, na média, 30% foi financiado, 32% pelas entidades financeiras. 30% em torno disso foi financiado por recursos próprios e quase 40% foi alcançado via troca-troca, via venda de insumos plano safra pelo sistema cooperativo. Então, o cooperativismo ainda está fazendo muita coisa que teria que ser feita pelas entidades financeiras e, fatalmente, a gente tem que discutir isso. E aí, quando você pega uma safra do ano passado muito ruim, você pega uma safra deste ano novamente impactando com muita força e ainda com a depressão dos preços, realmente você pode ver assim, hoje o cooperativismo tem fora mais que 6 bilhões de reais na mão do produtor que precisa voltar para que ele possa continuar a toda a sua atividade. E se nós olharmos, sempre eu digo que o tempo da natureza não espera. Nós estamos plantando trigo, nós estamos já começando a pensar em plantar soja, né? A proteína animal continua com a sua atividade intensiva e nós não resolvemos o problema do passado. Não temos ainda um plano safra, nós não temos ainda nada para pensar no futuro. E esse é o grande desafio que a gente tem que mostrar para as entidades governamentais,
que realmente investir na agricultura, investir no cooperativismo é o melhor negócio, porque em 6 meses você tem um retorno espetacular, que o produtor sabe produzir alimentos, sabe produzir proteína animal, sabe produzir grãos, isso que eles fazem com muita qualidade. Seu Darcy, não sei se o senhor tem o quanto que essas cooperativas de proteína animal representam para a economia do Rio Grande do Sul? As cooperativas de proteína animal representam em torno dentro do cooperativismo agro, eles têm 20%, né? Eles faturam em torno de 9 bilhões de reais, né, por ano. Então, em torno de 20%. Na atividade econômica do Rio Grande do Sul, eu não tenho. Eu tenho dados todos, por exemplo, o cooperativismo do Rio Grande do Sul o agro faturou 48 bilhões, e todas as cooperativas junto, todos os ramos, faturaram 82 bilhões. São valores bastante altos, né? A gente coloca o prefeito Jonas Calvi de novo na conversa também para falar dos reflexos disso também em Encantado, né? Em meio a uma Suinofest, que a gente está destacando tanto a questão da proteína animal, nesse caso da carne suína, mas antes o prefeito falava na abertura também da Suinofest, que a feira, a Suinofest, a gastronomia se confunde com a história de Encantado também, justamente por essa importância, essa força que tem lá no município. Pois é, nós comentamos há pouco, né, do quanto foi importante para o município de Encantado a criação, né, lá em 1945, né, Alex, foi a Dália? 7, se não me engano. 7? Acho que foi 7. Foi criada a cooperativa, a Cosuel, né, que na sequência hoje é a Dália. Então, o quanto foi importante para nós isso, né? E em cima disso, a cadeia produtiva do suíno, né? Encantado era conhecida como a capital do ouro branco. Ainda hoje o nosso suíno fala capital do ouro branco, que é a banha, né? O quanto que 47. Era produzido... 47, né? Uhum. O quanto que era produzido, né, em cima da banha. Então, olha a cadeia sucessória que veio de lá para cá, né, em cima desse contexto todo. E é bom, nesse momento, enaltecendo o que o Alex e o seu Darcy comentou, é importante a gente separar isso, né? A crise que está acontecendo não é de uma cooperativa ou de algumas cooperativas, né? É a crise de um setor inteiro. E nós, enquanto administração, enquanto prefeitos da cidade de Encantado e os outros colegas prefeitos, a gente também tem esse olhar, né, essa visão para acompanhar isso. Nós temos a situação de Encantado, a Encantada Dália é uma das maiores empresas do município, né? Então também a gente tem esse olhar, a gente acompanha bastante, conversa bastante com os diretores, com os presidentes da Dália, né, para poder saber o que a gente pode se movimentar, o que a gente pode fazer, para que a gente juntos encontre algumas soluções que possa amenizar todo esse setor, né? Então a gente tem esse olhar, tem essa preocupação junto com todos os prefeitos da região toda, mas é importante nesse momento não fazer essa confusão, né? Do que está acontecendo agora com uma cooperativa específica, né? E juntar todas elas e colocar na mesma situação, tá? O que a Dália representa lá para Encantado, prefeito? Hoje é 46%. Nossa, 46%. Do valor adicionado, a Dália tem 2.200 funcionários, né? Então olha quanto que impacta isso no município de Encantado. Por isso que esse olhar diferenciado que a gente tem, né? Muito mais de querer cobrar das cooperativas, da própria empresa, alguma situação, né? Nós temos que nos aliar a ela, né? Nos colocar à disposição, porque olha o reflexo que isso vai trazer, não só para Encantado, né, em específico, mas para uma região toda, para uma cadeia produtiva. E a Dália, eu vou voltar a dizer para nós, a Dália tem uma característica muito própria nossa, né, do município de Encantado. Então, ela se confunde com a história do município e nós estamos lado a lado com a Dália para que a gente possa sempre encontrar os melhores mecanismos, né, para poder trabalhar junto. E hoje não tem. Encantado e a região, inclusive nós conversamos com os prefeitos da MAT, a gente não tem uma preocupação com uma determinada empresa, seja com a Dália, ou seja com qualquer outra empresa. Não, nós não temos essa preocupação específica, nós temos uma preocupação enquanto o que nós possamos fazer, enquanto agentes políticos também, né, para que nós possamos fomentar, seja o governo do Estado ou seja o governo federal, para que o governo do Estado e o governo federal tenham esse olhar também, através de toda essa cadeia da proteína de carnes, né?
de proteínas, de uma forma geral. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Tá? Muito mais do que exigir das cooperativas, nós temos que nos colocar à disposição para tentar encontrar mecanismos, cada um na sua área, cada um no seu segmento, mas que juntos, respeitando, né, essa característica do cooperativismo, a gente poder encontrar soluções. E, seu Darcy, existe essa troca entre cooperativas do mesmo segmento? Elas se veem mais como concorrentes? O que o senhor percebe nesse meio das cooperativas aqui no Rio Grande do Sul? Não, eu acho que o cooperativismo ele tem conseguido fazer uma complementariedade muito grande. A nível estratégico, evidentemente que nós somos complementares e existem as parcerias de prestação de serviço. Eu diria que isso tem que avançar mais, nós temos que avançar mais nessa questão de produzir produtos de outras empresas. Daqui a pouco não investir tanto em imobilizado, mas buscar, isso não é só da proteína animal, em todos os ramos do cooperativismo, e fazer a intercooperação funcionar cada vez mais e melhor, né? Nós temos, por exemplo, crédito, nós temos que chamar mais perto, nós temos que chamar saúde, nós temos ali na região Uniodonto, a transporte, enfim, todos os ramos do cooperativismo. Daqui a pouco nós buscarmos mais sinergias para que nós possamos crescer com mais velocidade, para que realmente o cooperativismo possa ser cada vez mais importante. Agora, evidentemente que nós temos que buscar agora recursos para alongamento, porque este problema, que é um problema mais emergencial, não só do cooperativismo da proteína animal, que já vem de 2 anos, mas o cooperativismo também do grão tem esse impacto muito grande e essa seca que foi só do Rio Grande do Sul nesse último ano e essa crise da proteína animal que já está quase 2 anos e meio, o governo tem que ter a sensibilidade de ajudar essas empresas cooperativas para que realmente nós possamos ultrapassar essa dificuldade. Eu digo ajudar no sentido de alavancar créditos e alongamento de créditos para que elas possam continuar financiando o seu produtor, porque a grande maioria das cooperativas não precisa de dinheiro para ela. As cooperativas precisam de dinheiro para continuar financiando o produtor. E o produtor que está descapitalizado, o produtor que precisa desses recursos. Então, essa visão que nós precisamos ter do Estado, do governo federal, a gente tem trabalhado muito. Segunda-feira nós estaremos em Brasília, né? E com certeza queremos ver se conseguimos. Temos uma reunião com o Banco do Brasil lá, temos uma reunião com o ministro da Agricultura e na semana seguinte, possivelmente, nós queremos ir para o Rio de Janeiro, uma reunião com o BNDES, para também buscar recursos de investimento do sistema cooperativo, que é fundamental. Nós precisamos crescer cada Esses vez recursos, mais para que nós consolidemos. Essa busca por recursos é algo mais generalizado ou tem uma pauta específica? Não, tem as pautas específicas da repactuação e alongamento dos débitos das cooperativas de seus produtores, e também tem uma outra pauta no BNDES, é uma pauta de recursos novos para financiar investimentos, mas com custos compatíveis que possam ser feitos, porque você não pode pensar em 15%, 18%, um projeto de 10, 12 anos, qualquer investimento possa maturar com viabilidade econômica. Então, entendemos que esse momento é emergencial pela pandemia, esses juros, a Selic está muito alta, mas fatalmente não se pode investir em atividade econômica a longo prazo com esses custos financeiros. E nós precisamos trabalhar isto, daqui a pouco até pensar em recursos internacionais, para que realmente nós possamos alavancar recursos compatíveis, a custos compatíveis, para que as cooperativas possam continuar investindo e crescendo. Muito bem, acho para a gente finalizar, então, aqui fazer um convite para o pessoal que ainda não compareceu na Suinofest, né? Tem esse final de semana, tem um próximo, não sei se tem ingressos ainda disponíveis, quais as informações? Nós temos ingressos disponíveis para o salão, lembrando sempre, o parque João Batista Marquesi. Olha só, nós estamos aqui numa mesa falando João Batista Marquesi, é o nome do parque, onde se realiza a Suinofest. No início da década de 40, ele presidiu a Associação Comercial Industrial de Encantado. Em 1947, ele é considerado o idealizador e fundador da Dália Alimentos. Da Dália, interessante. Então, é um nome pouco importante, pouco importante lá na terra do Cristo Protetor. Para ver como as coisas tudo acabam dialogando, né? E a história ela é construída, né? Em cima de valores e características que nos são
próprias, né? Mas fica todo o convite, presidente Darcy, super convidado para a nossa festa, todos os ouvintes, o pessoal da Independente também. Olha, eu estive no primeiro final de semana e fala, gente, vale a pena. Então, a Parque João Batista entrada franca, temos atrações culturais, temos ambiente de negócio, nosso feirão de compras, entrada franca para o parque, o salão gastronômico daí não é entrada franca. Pro sábado de meio-dia, amanhã de meio-dia nós temos, vai ter ingresso na bilheteria, mas para o sábado à noite já estamos com as vendas esgotadas, né? Mais de 1.700 ingressos vendidos antecipadamente. E para o domingo também, né? Ao meio-dia nós temos também a possibilidade de ingresso na bilheteria para o salão gastronômico, além de todas as atrações culturais, público infantil, show de mágica, performance de atores e atrizes circenses em todo o ambiente da feira, do espaço cultural, shows de música dentro e fora do salão gastronômico, músicas diversificadas, enfim, é uma baita festa e com qualquer tempo, né? Todo mundo, e o tempo, né? Olha, o parque, né, prefeito Jonas, foi feito uma estrutura lá, administração, deu uma bela remodelada no Parque João Batista Marquese, no salão, né, que é um ginásio de esportes, mas com adaptações, né, para receber tanto o Canto da Lagoa, demais eventos, quanto a Suinofest com evento gastronômico. E a estrutura praticamente está com, vamos dizer, 100% da área coberta. Então, assim, não há problema de mau tempo, o espaço cultural todo coberto, as linhas de passagem, ligação, o salão gastronômico e ambiente de negócio tudo coberto. Então, com qualquer tempo, a festa sai e a festa bomba. Como se... E a previsão é um pouquinho de frio no final de semana, né? Então já apetece mais o vinho, né? Um friozinho, um vinhozinho. Comida, vinho. Comida, é tudo que, né, que a gente pede para ter. Mas agradecer a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho, convidar todos, né? Para conhecer, então, a Suinofest, esse grande evento do município de Encantado, né? Comentar há quantos anos, né, que a própria Suinofest era... que levava o nome do município de Encantado, era a Suinofest também, né? Então, a importância que nós temos no município da realização também da Suinofest, né? Então, fazer um convite especial para todos aí que puderem lá nos prestigiar, que nem o Alex falou, tem toda a parte, a feira cultural, né? A feira comercial também, o parque tá bonito, tá bem agradável, até para ir lá tomar um chimarrão, passear um pouco, né? Para conhecer o que nós temos de novidades no município, né? E também a nossa indústria, o nosso comércio de uma forma geral. Que legal, feito o convite. Seu Darcy, muito obrigada também pela sua participação. Não, eu agradeço e quero dizer que tenho ingresso para amanhã de meio-dia lá no Festa, vou estar presente amanhã. Boa notícia. Nos falamos amanhã pessoalmente, presidente. A gente agradece, então, o seu Darcy Pedro Hartmann, presidente da OCERGS, que é o órgão de registro, cadastro e certificação das cooperativas gaúchas, prefeito de Encantado, lá da terra do Cristo Protetor, Jonas Calvi, e também o Alex Herold, que é o presidente da Associação Comercial de Encantado. Suinofest ainda acontecendo, mais 2 finais de semana, esse no próximo, e também tratamos com eles aí a questão das cooperativas gaúchas. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos com mais Redação no Ar.